Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Fala, meu amigo concurseiro! Hoje nós vamos estudar os conjuntos numéricos e eu quero que você aprenda de uma forma rápida, dinâmica, como é que funcionam os conjuntos numéricos no seu concurso. É muito importante que você saiba como é que você vai manusear os conjuntos numéricos numa prova, como é que vem cobrando numa prova. Geralmente é um assunto que a pessoa acha que aprendeu no colégio, porque tem aquela coisinha lá, eu sei o que é um conjunto natural, eu sei o que são os reais, mas às vezes a pegadinha da questão é que faz você errar. Então vamos aprender conjuntos numéricos, começando aqui entendendo como é que funciona os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles são 5 conjuntos. O conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, irracionais e reais. São 5 conjuntos e dentro desses conjuntos a gente engloba alguns outros, ou seja, tem conjuntos aqui que são subconjuntos de outro. Professora, primeiro eu quero entender como é que funciona cada conjunto. Então vamos lá. Conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais é aquele que todo mundo sabe que ele é formado a partir do zero, ele é infinito para o lado direito, e aí, ó, como é que funciona? Inicia do zero
E ele vai 1, 2, 3. Então, os naturais são conjuntos que iniciam sempre do zero. Professor, e aqueles números negativos? Aí já é outro conjunto. Então, sempre que você souber dos naturais, os naturais vai ser iniciado no zero e assim ele é infinito. Agora, tem coisinhas, pegadinhas sobre os naturais que você vai ter que aprender, que são as operações com os números naturais. Professora, eu quero saber como é cobrado isso em prova. Geralmente a gente sabe que as operações são a soma, subtração, multiplicação e divisão. Essas são as nossas formas de se cobrar as operações. Só que numa prova de concurso, você tem que entender que ele vai perguntar e vai tentar te pegar de alguma maneira. Então, uma coisa, um bizu que você vai anotar e não vai esquecer. Anota no seu caderno. Bota aqui um maisinho e uma multiplicação, o mais e a multiplicação, e entenda que se eu tenho a soma de dois números naturais, se eu somar dois números naturais, por exemplo, o 2 é um número natural? Sim. O 3 é um número natural? Sim. Se eu somar dois números naturais, eu sempre terei um resultado de um número natural. Sempre que eu fizer uma soma de dois números naturais, eu terei um número natural. Sempre que eu multiplicar dois números naturais, eu vou ter um número natural. Ô, professora, mas isso é muito óbvio. É, mas na prova ele troca esse sempre por necessariamente ou pode ser um número natural. E você vai, mas pode ser um número natural sim. Mas não, você tem que saber que sempre vai ser um número natural. Só que quando eu trabalho com a diminuir e com o dividir, quando eu trabalho com a subtração e com a divisão, o que é que acontece? Não necessariamente vai ser um número natural. Como assim, professora? Se eu pego 2 e eu diminuo ele do 3, 2 menos 3 vai ter um número negativo. Então, aí, nesse caso, eu não vou ter mais um número natural. Entendeu como é que funciona? Na tua prova, a pegadinha vai ser o seguinte. Sempre vai ser um número natural? Sempre vai ser, sempre que eu estiver somando e multiplicando. Pode testar qualquer número que você somar ou multiplicar, sempre vai ser um número natural, beleza? Só que quando eu trabalhar com a subtração e a divisão, não necessariamente. Pode ser também um número natural? Pode, claro que pode. Eu posso realmente ter, por exemplo, um 4 diminuído de 2. Se eu pegar o número 4 e diminuir de 2, eu vou ter um 2, que é um número natural. Então, também não posso afirmar que nunca. Então, na prova, olha como é que vem cobrando. Se eu subtrair dois números naturais, nunca eu terei um número natural. Não é nunca, é aquela coisa, é não necessariamente. Posso sim ter um número natural, no caso que eu diminua um 4 de um 2, um 5 de um 3. Agora, se eu diminuo um 7 de um 5, eu vou ter um número negativo. E nós sabemos que números negativos não são números naturais. Então, leva para tua prova isso aí, pro teu coração, guarda esse bizu, entendeu? Sempre e não necessariamente. Beleza? A gente vai ver questões e você vai entender como é que eles cobram. Vamos passar para frente. Depois dos naturais, nós vamos ver os números inteiros, que é outro grupo de conjuntos. E nos inteiros, nós temos a reunião dos números naturais, só que nós também temos os seus opostos. Vamos lá. Se eu for traçar aqui, a gente fala que os números inteiros são infinitos para ambos os lados. Então, nós temos, por exemplo, vou começar do menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2. E aí, na tua prova, o que é que ele vai perguntar? Os números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros? Claro que sim, ó, nós temos 0, 1, 2, que também é infinito para ambos os lados, né? Então, essas são as pegadinhas que às vezes você, no momento ali da prova, você acaba se enrolando. Então, não vai errar mais. Sempre os inteiros, ele vai reunir todos os naturais, ele tem os naturais dentro dele, e os seus opostos, os opostos naturais. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim, infinitamente. Então, conclui-se que os naturais são um subconjunto. Então, essas palavrinhas, na hora da prova, é o que ele vai querer que você se confunda. Eu posso afirmar que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos números inteiros? Aí você, meu Deus, o que é isso? O que é subconjunto? Subconjunto nada mais é do que está dentro de outro conjunto. É um conjunto
que está dentro de outro conjunto, é subconjunto dele. Beleza? Então, os naturais é um subconjunto dos números inteiros. Captou? Então, já vemos, ó, dentro do conjunto dos inteiros, nós temos o conjunto dos naturais. Bora para frente. Vamos para os racionais. Os racionais, olha a representação, é um quê? Para você aprender essa representaçãozinha, porque geralmente na prova eles botam aqui a letrinha e aí você vai ver um quê como racionais, vai ver um z com os inteiros e aí você já vai captando que esse é o símbolo. Racionais, todos os elementos que podem ser escritos na forma P e Q, só que dentro dos racionais, além dessa forma que pode ser escrita, eu também vou ter números negativos, também vou ter números, os números naturais, os números inteiros e os números que podem ser escritos dessa forma. Exemplo, professora, vou te mostrar o menos 3 sobre 2, aí eu posso ter o menos 3, posso ter o menos 2, o menos 2 sobre 4 e por aí vai, entendeu? E assim vai, negativos, aí menos 1, 0, 1, 2. Então, o que é que eu posso captar daqui? Que tem esses números escritos na forma P sobre Q, tem também os números inteiros e tem também os naturais. Vocês estão vendo que todos são subconjuntos uns dos outros? Os racionais, os inteiros são subconjuntos racionais e os naturais são subconjuntos dos números inteiros. E por aí vai, beleza? Já vimos 3 conjuntos importantes, 3 conjuntos numéricos que são importantes. Então vamos passar para frente para o conjunto dos irracionais. Beleza? Irracionais. É o nosso izinho, ó. Os irracionais, eles reúnem os números decimais. São aqueles números que não são exatos. Aí você vem para mim e me diz, professora, a dízima periódica, ela entra nesse conjunto aqui dos irracionais? Não, são dízimas periódicas não exatas. Exemplo, olha aqui, coloquei 3,14, 15, 27. Então, são dízimas periódicas não exatas. Então, cuidado com esse detalhe, porque muitas vezes você acha que, são dízimas periódicas em geral. E nem sempre, porque nós temos as dízimas periódicas exatas, temos 3,14, 14, 14, 14. Quando é uma coisa exata, ele não se enquadra. E são os irracionais. Esse conjuntinho aqui, eu gosto de dizer que ele é conjunto esquecido, aquele conjunto assim que foi isolado dos amigos, fizeram aquela turminha, se juntou toda para fazer um auê, uma festa, e os irracionais foi, mas ficou lá no cantinho dele. Então, os irracionais é aquele conjunto que ele faz parte do grande conjunto, que a gente vai ver lá no final, mas ele é um conjunto mais à parte, ele não se mistura com a galera, beleza? Mas ele faz parte do nosso grande conjunto, que a gente vai ver que é o conjunto dos reais. Beleza? Nos reais, esse aqui é como se fosse o poderoso chefão. É como se ele fosse o dono da empresa. Ele é o conjunto chefe. Ele abrange todos os outros conjuntos. E os irracionais? Ele entra nesse aqui? Sim. Olha como é que funciona. Os reais, ele tem os irracionais. Só que o irracional, ele não é subconjunto nem de racional, nem de inteiro, nem de natural. Beleza? Ele não é subconjunto. Os reais, ele abrange os racionais. Então, dentro do conjunto dos reais, eu tenho irracionais, tenho racionais, e dentro dos racionais, eu tenho inteiros, e dentro dos inteiros, eu tenho os naturais. Então, como é que funciona, professora? Me explica. Vou te mostrar um esqueminha para você não esquecer e aí levar para a sua prova, ficar tranquilo, resolver questões assim, porque geralmente essas questões cobrando esses comecinho de conjuntos numéricos, ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar a teoria, como é que funciona, quem é subconjunto de quem, ele é composto de quê? Eu posso afirmar que todo natural é isso, eu posso afirmar que todo inteiro é aquilo. Então é essa a pergunta que vai cair na sua prova. Os reais, eles são formados pela união de todos os racionais, dentro dos racionais, é isso que você tem que ver. Quando ele fala que tem todos os racionais nesse conjunto, esses racionais, eles englobam 3 outros conjuntos, né? Nós sabemos. Então, dentro dos racionais, nós temos os inteiros, nós temos os racionais mesmo, né? Que são eles mesmos, e nós temos os naturais. Então, é isso que você tem que atentar. Os reais, eles abrangem racionais, inteiros e naturais.
esse conjunto dos reais. Beleza? Vamos aqui pro esqueminha que eu fiz para você ver como é que funciona. Poderoso chefão que eu te falei, conjunto dos números reais. Nesse conjunto dos números reais, nós temos racionais ou fracionários, entendeu? Racionais ou fracionários. Dentro desses racionais e fracionários, nós temos, ó, naturais e inteiros, decimais infinitos, dízimas periódicas. Que eu te falei, ó, a dízima periódica, ela faz parte dos números reais, dos racionais ou fracionários. Dentro dos reais, esses racionais e fracionários, nós temos decimais infinitos, dízimas periódicas, naturais e inteiros. Beleza? E nos irracionais é aquele lá que eu te falei, que é o esquecidinho. Ele fica fora a parte. É como se fosse assim, ó. Conjunto dos números reais. Vou tentar aqui desenhar para você. Acompanha a linha de raciocínio. Conjunto dos números reais. Ele tá aqui. Reais. Dentro desse grande conjunto dos números reais, nós temos aqui os irracionais. Irracionais. Tá aqui ele, fora a parte. Ele é um conjunto que faz parte. Ele é, ó, um subconjunto dos reais. Só que ele não faz parte dos outros, no caso. Aqui eu vou desenhar o conjunto dos irracionais. E aqui, ó, nós temos mais dois conjuntos, que são o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Ó, todos aqui são subconjuntos uns dos outros, exceção para os irracionais. É só isso que tem que saber. Professora, não tem muita dificuldade, não tem. Você só vai aprender que um é subconjunto do outro. Esses aqui são subconjuntos uns dos outros, com exceção do nosso irracional. O irracional, ele faz parte, sim, ele é subconjunto somente do conjunto dos números reais. Beleza? Fiz algumas questõezinhas aqui, você vai me acompanhar com algumas questões para a gente se aprofundar mais ainda nesse assunto. Vamos lá, como é cobrado numa prova falando sobre conjuntos numéricos? Geralmente na prova vai vir assim. Olha aí, questão 1. Analisando somente os números naturais, julgue as informações a seguir. Analisando somente os números naturais, julgue as informações a seguir. 1. O conjunto dos números pares naturais é finito. O conjunto dos números pares naturais é finito. Acabamos de ver que não. Os naturais, eles iniciam no zero e eles são infinitos à sua direita. Eles não têm fim. Então, essa questão 1 aqui, o A1 já está errado, já descarta. Nesse caso aí, a gente já pode o quê, ó? Vem aqui, já vem na tua prova, para tu não perder tempo, já olha. Qual é aqui, ó? Somente a afirmativa 1 é falsa, ainda não posso afirmar isso. Vamos passar para 2. O conjunto dos números ímpares naturais, conjunto dos números ímpares naturais, é finito. Outra besteira que ele vai querer confundir sua cabeça. Vai querer colocar que os ímpares é infinito, os pares é finito, e aí você vai entender. Finito é aquilo que acaba. Infinito não tem fim. Então, todos os números naturais, tanto pares quanto ímpares, eles são infinitos. Agora, se ele quiser colocar números negativos, aí ele já vai sair da esfera do natural e já vai entrar na esfera dos números inteiros. Beleza? Então, conjunto dos números ímpares naturais é finito? Não, errado. Então, falsa 1, falsa 2. Vamos para 3. Todo número natural tem um sucessor e um antecessor. Tem um sucessor e um antecessor. Beleza. Vamos relembrar comigo. Olha aqui para mim. Conjunto dos números naturais. Eu tenho o quê? Começa no zero e ele é infinito. Beleza? Então é isso. Mas se eu tenho um zero, ele tem um sucessor e um antecessor? O sucessor do zero, quem é que vem depois do zero? Um. Mas quem vem antes do zero? Então, nem todo número natural tem um sucessor e um antecessor. Essa alternativa aqui, ó, que ele falou que todo tem um sucessor e um antecessor, tá errada. Então, você vai olhar qual é a única que se encaixa aqui das alternativas. Vamos lá. 1 é falsa, 2 é falsa, 3 é falsa. Gabarito letra D, marca aqui comigo, gabarito D. Todas as afirmativas são falsas. Gabarito da questão 1, letra D. Marcou aí no teu gabarito. Vamos para a próxima questão.
Próxima questão, questão 2. Analisando os números a seguir, responda qual a alternativa que corresponde apenas a números pertencentes ao conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais, muito fácil, mas essas besteiras, por incrível que pareça, tem uma acertar na prova, muita gente acaba errando por besteira. Então vamos lá, o único que se encaixa no conjunto dos números naturais. Olhei para esse 10 sobre 2, 10 sobre 2 está aqui em forma de fração, mas se eu dividir 10 por 2, eu posso ou não dizer que é um 5? 10 dividido por 2. Então, a pegadinha dessa questão aí, muita gente errou, porque olhou só para o 10 sobre 2 e não entendeu que um número 10 sobre 2 é a mesma coisa que eu dizer que é um 5. Então, 10 sobre 2 eu posso dizer que é 5. Aí, raiz de 3 já não se encaixa, a gente sabe que não entra no conjunto dos números naturais. 2,8 também não. 125 entra, é um número natural aí. E na 5, aqui era 123, é raiz 123. A questão correta nessa 2 aqui, gabarito, letra D, 1 e 4, beleza? Que é a 10 sobre 2, que dá 5. E essa 125, beleza? Gabarito da questão 2, marca aqui comigo, letra D. Questão 3. Sobre o conjunto dos números naturais, voltamos aqui para o conjunto dos números naturais, julgue as afirmações. A soma de dois números naturais sempre será um número natural. Já estudamos aquela partezinha lá que eu te falei, que é para você anotar o bizu, que é a soma de dois números naturais sempre será um número natural. Se eu somar dois números naturais, soma e multiplicação sempre. Divisão e subtração, não necessariamente. Então, a 1 sempre será ok. A 2, o produto de dois números naturais sempre será um número natural. Produto também. Soma e multiplicação sempre vai ser um número natural. E a subtração de dois números naturais sempre será um número natural? Não. Não necessariamente será um número natural. Então, a 1 e a 2 está correta e a 3 está errada. Aí ele botou, ó, o único que se encaixa aqui é somente a afirmativa 3 é falsa. Pronto, gabarito, letra C, marca letra C, somente a afirmativa 3 é falsa. E aqui a gente fica com conjuntos numéricos. Vamos voltar com mais informações na próxima aula, beleza? Obrigada, galera! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar.
É por isso que eu tô te convidando de novo. O Objetivo Play é pra você. E a hora de entrar pra tribo é essa. Aproveite. Apertando nesse botão que tá lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional. E nesse ano ainda, se tornar servidor público. Tamo junto. Fala, meu amigo concurseiro, voltamos trabalhando aqui com conjuntos numéricos e agora nós vamos ver coisas importantíssimas para a sua prova sobre conjuntos numéricos. Fica comigo que vamos começar a entender como é que funciona esse diagrama dos conjuntos. Dentro do conjunto dos reais, que eu desenhei aqui, que é o conjunto abrangente, nós temos todos os outros conjuntos. Então, nós podemos dizer que todos os conjuntos são subconjuntos dos números reais, beleza? Só que, dentro dos reais, nós temos os irracionais, que são conjuntos que eles ficam naquele cantinho deles, eles não se misturam com o conjunto dos racionais, nem inteiros, nem naturais, beleza? Então, dentro dos reais, nós temos o conjunto dos racionais. Dentro dos racionais, nós temos os conjuntos dos inteiros. E dentro dos inteiros, nós temos os conjuntos naturais. Sempre funciona assim. Coloquei aqui um resuminho. Ó. Sobre os reais eles contêm todos os conjuntos. E aquela ideia do contém e do está contido é muito cobrado em prova, viu? Então, presta atenção. Quando eu falo que ele contém todos os conjuntos, é porque dentro dele estão todos os conjuntos, todos. Tanto os conjuntos irracionais, quanto dos reais, quanto dos naturais, quanto dos inteiros. Então, ele contém, é aquela ideiazinha do contém. Nos irracionais, os irracionais, ele está contido, aí a diferença vem aí. Ele está contido no conjunto dos reais. Ele, dentro do conjunto dos irracionais, dentro do conjunto dos reais, eu tenho os irracionais. Então, quando eu digo está contido, é porque dentro daquele conjunto maior, eu tenho um conjunto menor, que no caso é o conjunto dos irracionais, beleza? Dentro do conjunto dos racionais, ele também está contido nos reais. Então, é aquele esqueminha que sempre que você quiser deixar sua mente bem aberta, faça um desenho. Desenha ali para você entender. E aí, numa prova, você olha para o desenho e você já vai interpretar. Então, aqui quando ele fala dentro do conjunto dos racionais, ele também está contido dentro dos reais. Os inteiros, ele está contido no conjunto dos racionais. Sempre que eu falo subconjunto um do outro. Racionais são subconjuntos e assim vai, subconjuntos. E o único que eu não posso dizer que é subconjunto, por exemplo, dos racionais, são os irracionais. Então, ficou bem claro isso. Os únicos que são subconjuntos uns dos outros, racionais, inteiros e naturais. E eles abrangem, eles estão dentro do grande conjunto dos números reais, beleza? Continuando, os naturais, ele está contido nos conjuntos dos inteiros, no conjunto dos racionais e no conjunto dos reais. Não é que eu não posso afirmar somente, olha para aqui, eu não posso afirmar somente que ele está contido nesses conjuntinhos aqui, não, porque o real também abrange os naturais. Então, os naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros, no conjunto dos racionais e no conjunto dos reais. Aí, na prova, ele vai querer dizer assim, os naturais está contido, ou os naturais contêm o conjunto dos irracionais. Só para te pegar, o único que é subconjunto dos irracionais, o único que é subconjunto deles são os reais, entendeu? Os irracionais são subconjuntos dos reais, não dos demais. É só essas pegadinhas que você vai ter que se atentar. E aí é muito importante que você faça o desenho. E esse desenho aqui, a gente chama ele de diagrama de Venn. Vem comigo. O diagrama de Venn é para facilitar a tua vida na hora da prova. Professora, por que existe esse diagrama? Esse diagrama ele foi feito para facilitar e você começar a entender questões como inclusão, pertinência, união, interseção, diferença e conjunto complementar. Então, sempre que tiver um diagrama, ele está fazendo ali aquele diagrama para facilitar a sua vida. Professor, quando vou usar? Quase sempre que a questão envolver conjuntos, eu te oriento a fazer um diagrama. Porque o diagrama, o desenho, não importa se você vai fazer um desenho bom, um desenho ruim, o que importa é que você vai fazer e ele vai expandir a tua mente na hora da prova e você vai conseguir visualizar
o que a questão está pedindo, beleza? Então, esse diagrama é importantíssimo. Fiz aqui uma representação, por exemplo, do alfabeto. Coloquei o conjunto A, B e C. Esses conjuntos aqui, ó, dentro de um diagrama, eles têm algumas letras que se interrelacionam. Aí, ó, essa letra C, por exemplo, ela está em todos os conjuntos ao mesmo tempo. Então, sempre... A dica que eu te dou na tua prova, sempre que uma questão falar, você vai começar com a interseção. Geralmente na prova vem assim, ó. Vou te botar aqui um exemplo. Na prova vai vir, dado o conjunto dos que estudam medicina e o conjunto dos que estudam psicologia, dentre esses aqui, esses profissionais, 5 estudam medicina e psicologia. Aí você sempre vai começar pelos que estudam os dois ao mesmo tempo, ou os 3 que seja, quantos a questão quiser te dar. Então, você começa sempre pela interseção. Então, o bizu 1 é começar sempre pela interseção. Começou pela interseção, para facilitar a tua vida, eu falei o quê? Que 5 estudam as 2 matérias. Coloca o 5 aqui. Aí ele vai falar, sendo que 26 estudam medicina. Aí depois você vai observar o quê? Comecei pela interseção, vou observar quantos ele vai falar que faz a matéria 1. Por exemplo, o primeiro. Quantos faz a matéria 1? Eu falei que foi 26, não foi? Então, se eu tenho 26 que estudam medicina, esses 5, eles também estudam medicina. Então, eu vou ter que pegar o 26 e eu vou ter que diminuir desses 5 para mim encontrar os que estudam somente medicina. Então, é isso que pode pegar você. Às vezes, na questão de prova, o aluno erra porque esquece desse detalhe de diminuir alguns que estudam só uma matéria e focar só naquele que estuda medicina. E não é. Então, se eu falei que 26 estudam medicina, os 5 que também estudam psicologia, eles não estudam medicina, então sempre eu vou diminuir, que vai dar 21. E por aí vai. Aí ele vai falar. Aí ele pode dizer o que na prova vai te pegar? 30 alunos estudam somente psicologia. Se ele falou somente, então esses 5 não vão entrar. Entendeu? Então, às vezes, a pegadinha é, ou ele vai usar o somente, ou ele vai usar, estudam psicologia, no caso eu falei somente 30, né? Então esse 30 não vai ser diminuído de 5, porque eu especifiquei que estudavam somente. Então observa bem, os 3 passos é esse, observar se tem que diminuir primeiro, se tem que diminuir, pode ser que não precise, e se caso ele botar o somente, olha se botou somente, se colocou somente, eu não preciso diminuir um do outro. Beleza? É só isso, diagrama de Venn. Na questão de prova é que você vai entender como é o funcionamento do diagrama. Mas fica claro que sempre eu tenho que desenhar esse diagrama para entender qual é o funcionamento dele, para que serve aquele número ali, e aí clarear a minha mente na hora da prova. Vamos fazer as questõezinhas. Separei 3 questões sobre diagrama de Venn, como é que funciona, como é que é cobrado conjuntos numéricos na sua prova. Vem comigo, ó. Questão 1, coloca aí na tela. No dia 17 de maio, próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em 4 tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A, 36 o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem um antígeno O presta atenção, volta aqui comigo para você entender. Primeira coisa, ele falou que tem aqueles que têm o antígeno A, aqueles que têm o antígeno B, aqueles que têm o antígeno AB, e ele quer saber o antígeno O. Então, tem um outro grupo que tem o antígeno O que eu tenho que saber. Então, vamos desenhar. Primeiro, ele falou o quê? Primeiro, ele falou que tem aqueles que têm não. Repara o desenho da professora. O antígeno A, tem aqueles que têm o antígeno B, e os que têm o AB.
Os que têm o AB, vamos começar sempre pela interseção, que eu te falei. O antígeno AB, ele fala que quem tem 12, né? 12 tem o antígeno AB. Vou tentar aqui mudar a cor. 12 tem o antígeno AB. 12 tem o antígeno AB e ele falou que quem tem o antígeno A, quantos? 42 dele tem o antígeno A. Professora, ele especificou que era somente... Não, ele diz 42 tem o antígeno A. Eu vou ter que pegar esses 42 e eu vou diminuir de quê? De 12. Sempre diminui da interseção. 42 menos 12, eu vou encontrar que 30 tem somente o antígeno A. Vamos para o B. Ele falou que quantos tem o antígeno B? 42A, 36 tem o antígeno B. Especificou que era somente? Não. Não especificou, vou ter que pegar o 36 e vou diminuir também de 12. Diminuir 36 de 12, eu vou encontrar que 24 tem somente o antígeno B. Ok? Só que ele queria saber o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O. E de quantas pessoas foram à pesquisa? Ele falou que pesquisou num grupo de 100 alunos. Então, já sei o que. Vou desenhar aqui um grupo dos alunos, que é o total. Gente, não repara. A letra é feia, mas a ideia dá dando para entender. Então, são 100 alunos da pesquisa. Então, aqui eu vou botar 100, que foi o número total da pesquisa. Beleza? Desses 100 aqui, teve o que teve A, o B e o AB. E ele quer saber do O, do grupo do O. Eu posso chamar de quê? Vou botar aqui o Ozinho, que é o grupo que eu quero descobrir. Não sei quantos são. E agora o que é que a gente vai fazer? O 100 é o total de alunos que foi pesquisado. Já sabemos que tem 30 alunos que só o A, 12 alunos que A e B e 24 que foi só o B. Então vamos lá. Se eu pegar o 30 somar com 12, somar com o 24, somar com o antígeno O, que eu quero saber, eu vou encontrar o número das pessoas que eu pesquisei, que foi um total de 100, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? O O é o que eu quero descobrir. O O vai ficar antes da igualdade, vai ser igual a 100, que é o que eu já tenho aqui, e eu vou pegar esse 30, esse 12 e esse 24 e eu vou somar. 30 mais 12 mais 24 vai dar 66. E aí eu vou passar para o outro lado para me descobrir qual é que tem só o antígeno O. Então vai ficar 100 menos 66. Só o antígeno O deu 34. 34 é o nosso gabarito e marca a letra C de casa. Olha aqui para mim. Não é difícil. É só questão de você desenhar e interpretar o que ele quer. O que ele estava querendo ali, somente o antígeno O. Especificou para você. Então, bola para frente. Já constrói, já vê, já soma. Sempre vai funcionar assim. Coloca a interseção, vê o que é que precisa, soma tudo, iguala com o resultado total, você vai encontrar. Questãozinha 1, gabarito letra C, marca aí e vamos para a próxima. Questão 2. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão, 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 erraram a segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram essa prova, vamos lá. Primeiro, já sabemos que tem 2 questões. Vou fazer o desenho das questões. 2 questões. Vou chamar aqui de questão A. Vou chamar aqui de questão B. 2 questões. Dessas 2 questões, vamos logo olhar a interseção. Quais que acertaram as 2 questões, né? 35 acertaram somente uma, 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas. 8 acertaram as duas. Vou colocar aqui com outra corzinha. 8 vai ser a nossa interseção. Eita, que 8 lindo. 8 acertaram as duas. Vou até apagar, a gente tá feio. Espera aí. 8 acertaram as duas. Menos mal. 8 acertaram as duas. E aí, ó. Quantos acertaram só a questão A?
31 acertaram a primeira. Eles falaram somente a primeira? Não. Então, vou diminuir 31 de 8. Vou encontrar 23. 23 foram os que acertaram somente a primeira questão. Na questão B, na questão 2, 31 acertaram a primeira, já diminuí. 40 erraram a segunda. 40 erraram a segunda questão. Então, aí, ó, vou ter que diminuir também o 40. Vai ficar quanto? 40 menos 8. E vai dar o quê? 35 acertaram somente uma. Só que 35, aí a pegadinha dessa questão, vou até apagar aqui. Só que 35, a pegadinha é essa, acertaram somente uma questão. Se só acertaram somente uma e teve aqueles que acertaram a segunda questão, eu vou diminuir do 8 e do 35, vou encontrar aqui na B somente 12 acertaram aquela questãozinha ali. Ok? Vamos para a próxima. Só que eu tenho que encontrar aqui quantos de 35 acertaram. Vou fazer outro grupo que acertaram as outras questões, né? 35 acertaram somente uma, 31 acertaram a primeira, 8 acertaram as duas e 40 acertaram a segunda questão. 40. Agora eu vou pegar dos 23 que acertaram a primeira somente e vou diminuir e eu vou encontrar 17 aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que somar todos esses que eu encontrei para acertar o número de pessoas, aquele que é o total. É diferente. Ele não quer que você descubra uma específica, ele quer que você descubra o total. Então, eu vou ter que somar todos os que eu encontrei, o 23, o 8, o 12 e o 17. Somando todos eles, eu vou encontrar o número de alunos que fizeram essa prova. Então, 23 mais 8, mais 12, mais 17. Somando aqui, eu vou encontrar que foram 60 alunos que fizeram essa questão. Beleza, o gabarito aqui da questão 2, gabarito letra E. Vamos para a próxima. Questão 2, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3 na tela. Questão 3. Em certa turma, com 50 formandos em ciências contábeis, realizou-se um levantamento sobre as áreas de interesse que eles pretendem atuar entre as seguintes opções: departamento financeiro, departamento pessoal. Ao final do levantamento, constatou-se que 40 alegaram ter interesse em atuar com departamento financeiro, 25 afirmaram que pretendiam atuar em qualquer das duas áreas e 3 afirmaram que não pretendiam atuar em nenhuma dessas áreas. Sabendo que todos os 50 formandos, já deu aqui o total, responderam ao levantamento, conclui-se que o número de formandos que pretendem atuar com o departamento de pessoal está compreendido entre... Então, vamos lá, desenhando sempre, vamos desenhar aqui. Nós temos aqui o departamento financeiro, nós temos o departamento pessoal. Departamento financeiro, departamento pessoal. Vamos olhar primeiro a interseção. Quais são aqueles que atuam nas duas áreas? 25 afirmaram que pretendiam atuar em qualquer das duas áreas. Então, 25 vai ser a nossa interseção. 25 nas duas áreas. Aí ele falou, 40 tem interesse de atuar com o departamento financeiro. Se 40 tem interesse de atuar com o departamento financeiro, eu vou pegar esse 40. Ele falou somente? Não falou. Então, vou diminuir de 25, vou encontrar aqui o 15. Fazendo aqui direto logo. Departamento pessoal, ele especificou quantos eram? Quantos era esse departamento pessoal? Vamos ver. 40, departamento financeiro. 25, pretendia atuar em qualquer das áreas. 3 colegas, eles disseram que nenhuma das áreas. Então, eu vou fazer aqui um grupo extra, que não vai estar nem no departamento financeiro, nem no departamento pessoal. E quantos foram entrevistados? 50 é o nosso total de pessoas entrevistadas. E aí, eu vou ter que colocar. Não sei ainda
quanto é o departamento pessoal, mas eu sei que dentro do departamento pessoal, que eu vou chamar de X, beleza? Vou chamar de X, tem 25 que também que é departamento financeiro, então eu vou ter que diminuir esses de 25, ok? Então, vou pegar o departamento pessoal, diminuir de 25 para me encontrar só o departamento pessoal. Ele quer saber isso. Ele quer saber o número de formandos que pretendem atuar com o departamento de pessoal. Não exclusivamente, ele não falou somente. Então, essa é a pegadinha da questão. Se ele tivesse falado somente com o departamento pessoal, aí sim você ia ter que especificar o valor de X. Mas não, ele quer saber no geral. Mas para isso eu vou ter que diminuir primeiro e descobrir os que são somente departamento pessoal. Bora lá. Então, 15, né? Peguei o 15, somei com 25, sempre assim. Somei com X mais X menos o 25. Vou ter que somar também menino com 3. E isso aqui, essa soma toda vai ser igual a 50, que é o número de entrevistados. Vou colocar o X para o lado, número para o outro. É equaçãozinha, né? Vamos lá. Coloquei o X para o lado, 50. Olha aqui, 15 mais 25, menos 25. Vou logo tirar esse 25 com esse 25. Vai ficar 15 mais 3. Vai ficar 18. Vou passar para o outro lado, menos 18. Então, eu encontrei que o valor de X é 32. Então, ele quer saber os formandos que pretendem atuar com o departamento de pessoal. Olha aí, a resposta já está aqui. Está aqui, 32. Na questão A, diz assim, 0 e 15, 16 e 30. Na C, 31 e 40. Está compreendido entre... Olha aí. Aí, às vezes, o aluno encontra 32 na prova e diz, meu Deus, não sei, errei. Não estou achando o gabarito da questão. Mas ele queria... onde está compreendido. E a letra C, o nosso gabarito. E encerramos aqui diagrama de Venn, conjuntos numéricos. Até a próxima aula. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula. E uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto. E consegui, graças a Deus e a todo o esforço, e todo o pessoal que me acompanhou, e meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas
isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,